Olá Zé, obrigada por teres aceito aqui o convite do nosso podcast. Obrigado, eu também. Boa Para tarde. quem não conhece, o Zé Casquinha é o pai do André, que é o diretor de marketing aqui da agência. E antes de tudo, eu queria te perguntar isso mesmo: como é que é seres pai do André? Então, ser pai do André, acompanhando de longe o do que ele faz, sei que, entretanto, faz o que gosta mais e pouco mais do que isso. Pouco mais que isso. Há mais coisas que mais à frente É, irei boa. dizer. Quem é que é o Zé, fora do papel de pai? O Zé, tanto desde novo, ah, andei à escola, como qualquer criança, sempre tive um gosto pela música. Comecei por dar os toques quando éramos crianças, lá em casa éramos três irmãos, somos três irmãos. A minha atenção e curiosidade por bateria, onde numa casa velha que tínhamos, o meu pai guardava as suas coisas agrícolas, eu tocava em latas de 20 litros de tinta. E daí fui vendo outros músicos como é que era, e daí tive a tendência para ser mesmo baterista, quando a minha primeira experiência foi quando tinha 14 anos para 15. Toquei numa passagem de ano com colegas meus e daí para cima foi sempre a progredir, sempre a querer aprender. Uma coisa boa que tive foi sempre lidar com malta mais velha e muito experiente na música. Daí fizeram puxar por mim e eu ter o gosto pela música, porque senão ficava pelo caminho como alguns colegas ficaram. E daí, quando já atingi uma certa idade de adulto, quando entretanto fui pai, nasceu o meu primeiro filho, nessa altura eu tinha 22 anos, quando surgiu uma situação de gravar um disco com um colega meu que já tinha tocado comigo no primeiro grupo musical. Ele trouxe umas ideias e todos os outros elementos concordaram com isso, e então nesse mesmo ano, quando completei os 22 anos, inclusive no dia dos meus anos, foi quando gravámos um single que se chamava Pé de Cabra, e se chama Pé de Cabra. Ora, não conseguimos vingar muito, andámos alguns anos a tocar, porque infelizmente quem não tiver, vá lá, partes básicas para evoluir, o evoluir que é a sorte de ter alguém que nos ajude, como muitos grupos como GNRs, Rui Veloso, ficámos pelo caminho ao fim de uns anos, para aí 3, 4 anos, ficámos pelo caminho, mas sempre continuei na vida de grupos de baile, mas dentro da área de rock, onde toquei até aos meus 35 anos, e depois tomei por opção de deixar, foi quando apareceu a música Pimba e não é a minha área. Eu sempre fui por rock, como já acabei de citar, e hoje tenho pena não estar a tocar, vou treinando em casa, no que posso, mas essa música de Pimba não é a música Que gosta? que eu gosto mais. E depois, e antes disso, eu trabalhei numa empresa onde o meu pai já trabalhava, que era a Metalomecânica MAG, em Alverga do Ribatejo. O meu pai era numa área de serralheiro mecânico, na área de guindastes, e eu fui para uma área totalmente diferente, de serralheiro mecânico, mas na área de turbinas, que era de montagem e ajustagens nas centrais termoelétricas dentro do país, onde corria alguns trabalhos que fiz, quando saí depois mais tarde dessa empresa, quando a empresa estava já no final para fechar. Entretanto, eu tinha os meus 35 anos, e foi também nessa altura que deixei mais de a música, e depois com um amigo meu fomos trabalhar para uma empresa dentro da minha área de serralheiro mecânico, que era a parte de montagens das portas dos aviões, que era a empresa OGMA, onde lá tive alguns anos, e, e ouço mais esse meu amigo, pensámos então entrar numa de
numa modalidade que foi o kickboxing, Ok. onde andei há alguns anos. Hoje ainda faço alguma coisa e mais ou menos é isso. Pronto, e hoje já tenho 66 anos, já estou reformado e, e é um pouco mais, um pouco disso mais. Contaste aí uma coisa muito engraçada que me faz perceber, e no podcast do André, quem nos for depois ouvir vai perceber, que é aquilo que vocês, ou neste caso, aquilo que tu ensinaste ao André e que lhe passaste, que ele é hoje em dia, vai muito ao encontro daquilo que foi o teu passado, que é a insistência na procura de algo que vocês gostam e na aprendizagem constante. Não é preciso sermos doutores, nem é preciso termos um curso superior para conseguir fazer algo que nós gostemos, porque existe uma aprendizagem constante. Tu começaste com as latas da tinta, que foi agora algo que me ficou aqui na minha cabeça, não é? E tiveste numa banda, vocês fizeram um disco, independentemente de depois não terem tido mais sucesso, independentemente disso, mas conseguiram ali um objetivo. Quando me transporta a tua conversa para o André, faz-me ver isso mesmo, que é o que é que o André, mesmo independentemente de não ser formado no marketing digital, hoje em dia faz o que faz e gosta daquilo que faz porque está sempre em constante aprendizagem. Ele não gosta de estar parado, tal e qual como tu. E depois vocês têm outra coisa que são iguais, é no desporto. O André também é muito vocacionado para o desporto e tu hoje em dia és o homem que és por causa disso também. Aliás, eu quando entrei na modalidade do kickboxing, levei os meus 2 filhos para lá. No primeiro dia que eu entrei para essa modalidade, os 2 fizeram-se acompanhar comigo, que era uma maneira deles também estarem perto de mim. Certo. Porque no meu tempo, a gente andava, portanto, convivia para uns lados e para outros, mas não via nada de mal. E a partir dos anos 90 começou-se aliás, já um bocadinho antes, mas nos anos 90 começou-se a piorar mais a situação de outros caminhos que os jovens começaram por optar. E eu sempre fui, como posso dizer, o pai galinha, sempre tentei estar sempre perto de mim em tudo, não só na ginástica, como na educação, sempre fazer ver a eles qual é a melhor maneira de seguirem para a frente pelos caminhos bons, como houve colegas meus que também ensinaram isso aos filhos e tiveram não tanta sorte nessa parte, infelizmente. Eu, felizmente, nessa parte, acho que foi um bocado também de sorte, vá lá, porque os meus pais, tive uns pais muito bons, uma boa educação, e eu não optei, dentro da música, podia ter optado por outros caminhos que iam prejudicar a mim, e passei sempre ao lado disso. Sempre Claro. fiz ver certos colegas meus que se calhar não era a opção melhor, mas eles não deram ouvidos e aí a gente não pode fazer nada por isso. Agora, que nos toca no nosso sangue, sim, temos que lutar sempre por eles. Às vezes pode não resultar como a gente quer, mas também há coisas que a gente pode estar a ver uma coisa que eles não veem porque são mais novos e eu passei uma experiência que eles não passaram. E quando eles têm, vá lá, como a gente costuma dizer, têm cabecinha, eles amanhã, quando têm, eu sempre disse, quando tiveres filhos, vais dar valor o que é o pai ser um bocado que se dizem que era chato, mas não é ser chato. A gente às vezes não quer dar ouvidos, como o meu pai às vezes também não queria, mas isso faz parte da juventude. Sem dúvida. É isso, mas basicamente é essa a situação. E hoje em dia, como é que é veres o teu filho na posição que ele está na agência? Sim, porque evoluiu bastante. Sei que está bem, felizmente, dentro do possível, que está bem, que está a crescer. Ora, um pai fica satisfeito, não é? Acontece que em questões de profissões, no meu tempo havia mais escolha. Eu tirei a minha carteira profissional de serralheiro mecânico, que hoje em dia, derivado da situação do país, não há empresas que estejam a funcionar. Aliás, uma parte delas fecharam todas. Hoje não há uma abertura para ser serralheiro mecânico, para ser eletricista, ser soldador, ou calceteiro, ou pedreiro. Não há. Portanto, as pessoas hoje pouco que têm para aprender. E os que aprendem é alguns antigos que lhes vai ensinando, como eu, quando trabalhava, ensinava a outros jovens. Uns
eu compreendia que uns diziam, pá, eu quero aprender. Mas derivado da situação de emprego que havia no país, outros diziam-me assim, epá, eu só estou aqui para ganhar dinheiro porque eu amanhã não sei o que é que vou fazer e então não vale a pena você perder tempo comigo porque eu não vou estar interessado em Em preocupar-me continuar. em continuar com esta profissão, ou se vou continuar, não sei o meu futuro, e eu respeitava eles. Quem, quem queria aprender, nunca escondi nada, e além de colegas meus que escondiam, e não se deve fazer isso. E em relação ao André, pá, cresceu, derivado, ele trabalhou ainda como soldador, viu que não era aquilo, trabalhou como segurança. Ora, a minha preocupação era ver qual era o futuro dele, porque pronto, é melhor do que não ter nada, não é? Correto. E mais depois, entretanto, já tinha um filho. Ora, um pai que é pai fica sempre preocupado qual é o futuro de um filho, enquanto pais andarmos cá, não é? E, mas pronto, como segurança, não era a coisa ideal. Fazer noites, eu cheguei a fazer algumas noites e sei que isso, na música, é uma coisa que nós gostamos. Agora, no No trabalho, trabalho. é diferente, totalmente diferente. Eu, por acaso, fiz muitas noites e sofri com isso, por isso o que eu sofri sei que não era a parte mais certa que eu queria que o meu filho tivesse. Correto. Entretanto, outra coisa que eu nunca pensei que ele conseguisse, nem estava longe, dançar. Nunca pensei, nunca vi o meu filho a dançar e de um momento para o outro estou com ele a dançar. E uma coisa que eu achava fora do meu normal, ele ia para um lado dançar e contigo e eu não estava a rever eu a fazer isso, Ok. ou à vontade. Na música sentia-me à vontade a tocar à frente, ou sozinho, ou isto ou aquilo. Agora, vê-lo a dançar, nunca revi ele ser um dançarino. Mas Ok. pronto, foi mais uma experiência que ele teve na vida. Dali lutou, quando mais tarde abriu uma loja de online e física de Decoração. decoração, onde eu também, ele pediu-me ajuda e andei lá a colaborar em algumas coisas. E pronto, e agora seguiu para esta vida de marketing e ainda bem que vai subindo, subindo, mas costumo dizer, subir sempre um bocadinho de cada vez. Porque subir muito depressa, por vezes, também não é bom. É sempre, E é sempre assim nessa a nossa perspectiva. experiência nos ensina muito isso. Então imagina, daquilo que tu sabes que ele faz agora no marketing, tu achavas que isto era o plano para ele, era algo que tu pensavas que era o ideal para ele, ou tinhas Não, um outro plano de vida, por exemplo, ao teu filho? é assim, eu quando ele tinha a loja, eu pensei que, portanto, aquilo era um negócio que estava a funcionar até bem. Pensei, bem, se calhar, como estão os dois aqui e está a funcionar e está a dar, as coisas estão a andar para a frente, nunca imaginei que ele partisse. Mas também derivado da situação que se está a passar da crise neste país, aí levou-me a pensar que foi mais um salto que ele deu e mais uma experiência que ele que neste momento está a ter, vá lá, e por bem, está a correr tudo bem, e é isso. E ele, se está a correr bem para ele, também está a correr por bem para mim, que eu fico satisfeito com essa situação. Muito bem. E o que é que efetivamente tu percebes que ele faz? O que é que para ti, daquilo que ele te conta, para ti, o que é o trabalho efetivo dele dentro da Pulsar? Pá, segundo o que eu sei, dito por ele ou por vocês, que eu às vezes não tenho aquele tempo, aliás, não tenho tempo para acompanhar, porque cada um tem a sua vida, não moramos perto nem nada, e falamos mais é por telefone, não dizendo que a gente de vez em quando não se encontra, né? Ou irem à minha casa, ou eu à vossa casa, mas, tanto segundo o que eu sei, ah, ele edita no computador fotos, faz vídeos e está, portanto, a gerir uma empresa de marketing na agência. Ok. Isso é interessante porque quando os pais, os nossos pais, não têm a perspectiva real daquilo que nós fazemos, às vezes não é por mal, é mesmo porque vocês não têm conhecimento de causa e existe esta azáfama do dia a dia e que nem sempre é fácil de explicar. Quando nós quisemos fazer esta pergunta muito incisiva contigo, foi no aspecto de até de mostrar a outras pessoas, e tal como falámos no podcast do André, que tu estavas aqui, ouviste, é que muitas vezes
qualquer pessoa que vê, o marketing digital, aquilo não é trabalho. Eles não fazem nada, eles estão todos os dias agarrados ao computador. Estão o quê? Agarrados ao telemóvel. E agora estão, não prestam atenção a nada. Pronto, existe muito esse estigma na nossa sociedade. Eu, por acaso, presenciei isso ao princípio, fazia-me confusão. Fazia-me confusão, vocês quando iam à minha casa, ou um lado qualquer, sempre agarrado ao telemóvel, principalmente eu. Fazia-me confusão, porque assim, é quando temos que estar em família. Mas depois também percebi que é o teu trabalho, é o vosso, mas neste caso és tu que estás mais agarrado ao telemóvel. E depois percebi isso, pronto, mas continuo a dizer que há de haver sempre um bocadinho que Sim, olha. não é fácil. Hoje em dia já estamos a tentar implementar isso. Não tem sido todo fácil, realmente, não tem. Hoje em dia já estamos a começar a implementar essa estratégia de termos ali determinadas horas e determinados dias em que evitamos não ter essa comunicação com o cliente para largarmos tudo. A nossa sorte agora é o maior número da equipa, não é? Porque o André está na parte de conseguir constituir da empresa, da parte de marketing no design, ele está a liderar a equipa dos designers e tem essa à vontade, ou seja, nós delegamos para eles fazem e nós só corrigimos e sabemos depois dos meandros do que anda a ser feito. Mas é muito nessa abordagem, tentarmos nos desligar, como tu dizes muito bem, porque a família também E depois também, quer dizer, a família não só como pai ou sogro ou o caso que seja, mas é a questão também depois dos filhos que vocês têm, também precisam do seu acompanhamento, como eu fui com os meus filhos, pronto, está bem que o meu trabalho era diferente, além de eu também estar ocupado, além do trabalho, às vezes trabalhava turnos, tinha a música, tinha os ensaios durante a semana, para poder tocar ao fim de semana, nós tínhamos que ensaiar para apresentar trabalho no fim de semana. Mas eu nunca deixei de estar com os meus filhos, isso é verdade. Isso então onde é que eu ia, eles estavam sempre comigo, sempre comigo. E aos fins de semana era matemática. Aliás, quando me desliguei então da música, ainda mais, não é? E mesmo quando tocava, a mesma coisa, eu tocava, mas havia sempre um bocado para estar com eles. Então aí era sempre, passeavam para aqui comigo, ou onde fosse, iam sempre comigo. Ouvi dizer que tu gostas muito de praia e que levavas os cachorros para a praia, como é que aquilo era? Adoro, era sempre? Adoro praia, lá está a tal situação, eu como divorciado, ora, em vez de deixá-los em casa dos avós, ora, se eu ia para a praia, não fazia sentido de eu estar na praia e eles estarem em casa dos avós. Nunca fiz isso. Portanto, levava-os comigo. Mas não é sempre era praia. E ele sabe, o André sabe, que até um sobrinho meu, filho do meu irmão, onde é que eu ia, normalmente iam praticamente os três, sempre acompanhado comigo. Não só praia, mas fora da praia, passear para montes de sítios dentro do país. Vá lá, veio-los à Serra da Estrela os dois, fomos só os três à Serra da Estrela. Também foi uma experiência bonita. Eles eram novinhos ainda. E é isso, não é só praia, também há outras coisas também. Claro. Abordei agora a praia porque eu sei que é um tema que tu gostas e estás sempre na praia. Gosto de praia porque não sou pessoa de andar metido em cafés. Dificilmente alguém me encontra andar metido em cafés ou a dar, como costuma dizer, polir esquinas. E então, não digo que não vá a um café de vez em quando bebo uma Imperial, ou gosto de vez em quando de ir almoçar ou jantar fora, mas gosto muito de estar no meu espaço. E então o meu espaço, quando eu vou para o ginásio, o meu espaço é correr, tenho o sítio onde treinar na garagem, treino, sinto no meu cantinho que é o meu lar, e estar ali recatado e descansado. E basicamente é um bocadinho isso da minha vida. Olha, imagina uma coisa muito interessante. Eu tenho falado com o André e eu acho que isto era algo que para ele poderia ser aqui como um objetivo. Ele ser mentor de alguém. Ele conseguir ter essa capacidade de ensinar o próximo a ser como ele, a ter esse crescimento. Sim. Isto fazia-te sentido? Sim, porque assim, nós temos que sempre passar para outras pessoas, porque amanhã todos nós vamos por uma certa idade. Ora, se a gente não transmitir o que fazemos para outras pessoas, é mau porque só pensamos em nós. E, por outro lado, estamos a dar hipótese a outras pessoas também de crescerem. Exato. Agora, há situações que nem toda a gente tem capacidade para certo tipo de aprendizagem e para certo tipo de trabalho. Por isso é que há pessoas
com várias experiências de profissões. Mas há sempre que dar cá para fora experiências e explicar sempre, nunca esconder ou isto ou por aquilo, ou porque fazemos isto ou porque fazemos aquilo, mas olha que há isto ou há aquilo que pode acontecer, mas sempre força e sempre tentar aprender mais e mais e mais. Não é só a gente aprender uma coisa, como eu na minha profissão, eu não me limitei, eu quando cheguei à secção de turbinas, havia a parte de montagem e a parte de ajuste, que não é fácil, não era qualquer um que lá chegava e com uma rapidez, eu não estou a gabar de nada, mas com a rapidez que eu consegui chegar, aliás, colegas meus com alguns anos lá, disseram assim, pá, José, tu estás a progredir muito bem. Porquê? Porque eu em casa tentava sempre ver a melhor maneira de conseguir subir. E no trabalho, no local de trabalho, eu conseguia provar isso. Ok. E sempre fui, ou seja, sempre deram o valor, nunca me pude queixar nessa empresa, que era a MAG, de onde cheguei. Pelo meu esforço. Claro, claro. Agora, há pessoas que, se fizerem isto, se ganham só isto, está bom, já chega. Isso é mau. A pessoa tem que tentar, não ganância, mas sempre tentar ganhar mais e tentar aprender, subir, sem prejudicar alguém, que é que muita gente não consegue entender isso. Há muita gente que consegue subir a prejudicar as pessoas, os colegas, os próprios colegas. A gente nunca deve pisar os outros para conseguir chegar a um patamar. Temos que ser sempre por nós e se o colega diz como é que tu conseguiste isto, como eu cheguei a fazer no trabalho, pá, eu fiz por isto e por isto, como na música. Na música tive despicos, colegas meus comigo, porque eu consegui em casa treinar em cima dos móveis e nas pernas, para depois na casa de ensaio tentar fazer aqueles ritmos para lá conseguir chegar. E havia colegas meus que não conseguiam. E depois perguntavam, e eu dizia sempre, tens de treinar não só aqui, tens de treinar em casa. Lá está, é a força de vontade. Sim. Foi uma coisa que eu sempre tive. Quando faço uma coisa que gosto, na área desse trabalho que eu já mencionei, adorava, é pena hoje fecharem as centrais termoelétricas, se não era um trabalho que eu gostava, que é um trabalho de precisão. E na música é a mesma coisa. Nós temos que sempre, quando gostamos do que estamos a fazer, e temos que saber que temos capacidades para lá chegar. A gente tem que ter a noção que, epá, não consigo. Mesmo que a gente tenha força de vontade, não conseguimos mesmo lá chegar. Portanto, a gente tem que ver que consegue porque nasceu para aquilo. Certo. Porque eu costumo dizer, já o meu pai e o meu avô eram músicos. Tenho um irmão que também, baterista também. Portanto, o meu irmão é um género diferente do meu, porque eu é mais roqueiro e o meu irmão não é. Por isso o meu irmão hoje ainda consegue andar aí a tocar e eu preferi ficar parado. Na rua, em casa, vou treinando como antigamente treinava. Ouvir sempre músicas e aprender ainda hoje, aprender coisas como, por exemplo, aprendi a tocar à canhota, com a mão esquerda e com o pé esquerdo. Olha, porque não? Foi uma das coisas que eu aprendi que não sabia, quando parei de tocar, não sabia fazer nada disso. E depois, a curiosidade, lá está, sempre aprender mais. É isso. E aprendi essa coisa. O seu filho chama isso mente treinável. São pessoas que têm essa capacidade, querem desenvolver, querem estruturar algo na sua vida, querem aprender cada vez mais, mas têm que ter essa disposição. Não é aqueles que, eu agora, não, eu estou bem agora assim, pronto, eu agora não quero aprender nada. Não, têm aquela capacidade e dizem assim, eu quero aprender e quero desenvolver. É muito por aí. Por isso há coisas que a gente não pode fazer, que é mais fácil estar, por exemplo, num café, a falar com amigos, mas está um bocadinho a estragar a saúde, mas isso cada um sabe de si. Mas se a gente, não digo que, como já disse há bocado, não vá ao café uma vez por outra, mas se a gente tentar evoluir sempre numa coisa que a gente gosta, que no fim ao cabo, não estragando a nossa saúde, só está a aprender, e o aprender é uma coisa que eu sempre gostei. E hoje há pessoas que já sabem tudo. E eu costumo dizer que o sabe tudo ainda não nasceu. E há pessoas que dizem que eu não sei quanto, já não preciso mais porque já sei o que tenho que coisa. Não, nós temos que sempre que evoluir,
E para evoluir temos que puxar sempre por nós, sempre, Claro que sim. cada vez mais, mais, mais. Cada dia que vai passando, pá, há que puxar. Olha, só tenho uma última pergunta para ti. Se tivesses que resumir o teu segredo numa frase, o que é que seria? Ah, é assim, nós temos que saber escutar a experiência dos mais velhos, porque eles ensinam-nos muita coisa, em tudo, até para a vida. Por isso, há bocado, ah, comentei, quando comecei na música, toquei sempre com malta mais velha. Tive duas experiências. Uma foi uma parte de respeito, e a outra foi evoluir muito na música. Porque se eu tivesse apanhado pessoas na altura como eu, se calhar hoje não tocava ou não tinha chegado onde é que cheguei. Mas também, lá está, com a força de vontade. Portanto, há uma coisa que é assim, e tive a sorte de lidar com pessoas mais velhas, Mais velhas. porque hoje nem todas as pessoas mais velhas, ou digo pessoas para a minha idade, às vezes não ensinam a coisa certa aos mais novos. Em vez de lhes ensinar para bem, ensinam-nos para o mal. Portanto, isso nunca se deve fazer isso. Mas no meu tempo tive a sorte de experiências. E uma coisa que eu adorava, além do meu pai, que era muito mais velho do que eu, muito mais velho, aliás, muito mais velho que a minha mãe, e adorava quando me juntava com ele e com outras pessoas da idade dele, ou outros um pouco mais novos, ou outros um bocadinho mais velhos, aquelas histórias que eles tinham da agricultura, da empresa que trabalharam, o que passaram, foi muito bom isso. Por isso, só ganhei foi pontos em escutar as pessoas mais velhas, com a experiência que eles tinham. Fiquei mais rico com isso, por isso transmiti essa situação da riqueza para os meus filhos. Certo. Pá, cada um optou, o mais velho noutra área, o mais novo noutra área, mas dentro disso estou satisfeito. Zé, obrigada por estares aqui Obrigado eu connosco. também. Obrigado, boa tarde.